Seguimos então com o estudo do livro Nossa Vida no Além, escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Como é morrer? E depois da morte, o que acontece? O espírito atravessa os planos materiais para fixar-se em algum lugar? Onde? Quais são os fatores que influem na sua adaptação à vida nova? Neste livro você encontra as respostas para essas perguntas. Aqueles que chegam agora, vão à playlist e pegue desde o primeiro vídeo. Capítulo 4. A travessia. Preparativos. Agora estou melhor. Morrer é acordar. Ontem foi noite, hoje é novo dia. Isso foi escrito por Hilda Mascaro Saulo. Uma vez liberta do casulo, a alma está preparada para a grande travessia? Qual o seu destino? Ficaria na crosta terrestre ou debandaria outras paragens? São muitas as questões, mas basicamente a resposta é sempre a mesma. Tudo depende da condição evolutiva do espírito, o peso específico do corpo espiritual, tecido pelo processo laborioso da mente na desencarnação, determinará sua morada na vida do além. Antes, porém, de nos determos em alguns aspectos da travessia ou do estacionamento nos caminhos do além, é preciso lembrar algumas ocorrências ligadas aos estágios do morrer, especialmente à transição. O sono profundo ou a ruptura do cordão prateado podem não se verificar imediatamente. Já vimos que, de um modo geral, o desligamento total dá-se de 50 a 72 horas após a morte física. Nesse período, o espírito goza de relativa liberdade para comunicar-se. Alguns fenômenos psíquicos no momento da morte têm aí a sua origem. Vejamos um exemplo recolhido na narração que faz André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, no seu capítulo 21. Elisa agonizava lentamente, até que a desencarnação verificou-se pela contração final das coronárias. Em um breve minuto, reviu apressadamente o passado, todas as cenas da infância, da mocidade e da madureza, ensejando-lhe escrupuloso exame de consciência. Os membros inferiores já estavam inteiriçados quando se projetou para o mundo espiritual, mantendo-se unida ao corpo físico pelo cordão prateado. Concentrou-se então todo o seu poder mental para dizer adeus à última irmã consanguínea que lhe restava na terra. Afastou-se, volitando rumo à cidade onde ela morava, vencendo dezenas de quilômetros instantaneamente. Lá chegando, o único meio de comunicação que encontrou foi vibrar algumas pancadas no leito da irmã, que acordou de chofre, compreendendo de imediato que Elisa viera a se despedir. A seguir, voltou imediatamente para casa, como nos casos comuns de desdobramento astral, mas já não pôde assumir o próprio corpo, conservando-se ligada a ele pelo cordão prateado. A desencarnação já então havia se consumado. Esse processo é igual à experiência fora do corpo. Vocês, meus amigos, podem fazer pesquisas a respeito. Experiência fora do corpo. Todas as pessoas, todas as noites, saem de seus corpos, mas raramente lembram do que fazem durante a noite. Mas há aqueles que têm plena capacidade de ir e vir nesse estado enquanto o seu corpo dorme. Eles atuam no plano espiritual. Pesquisem, vocês vão ver. Recomeçando esse parágrafo. Esse processo é igual à experiência fora do corpo e, de certa forma, semelhante ao que ocorre durante o sono físico, nesse estado fisiológico que se constitui em um preparo diário para a morte. Em ambos os casos, o espírito desvencilha-se da matéria, conservando o cordão prateado, e neles entram em jogo os diferentes graus de consciência. Pode haver amnésia total, lacunar ou intermitente. Ernesto Bozano pesquisou dezenas de casos, como o de Elisa, de comunicações no leito de morte, publicadas em 1906 a 1923, na revista Luz e Ombra, ou seja, de italiano Luz e Sombra.
Vamos buscar as cartas-mensagens, as descrições de andanças espirituais, não necessariamente despedidas como essa, no leito de morte, mas que ocorreram antes do grande torpor ou da travessia para outras paragens. Alexandre Augusto Pandolfo, chamado de Alex da Intimidade, foi encontrado morto na rua, quando caminhava da praia à casinha de seu pai, onde se hospedava, em Caraguatatuba, litoral de São Paulo. Era o dia 13 de julho de 1982. Ele contava somente 19 anos, nascido a 8 de junho de 1963. Cursava o segundo ano colegial. Isso está relatado no livro Caravana de Amor, nas páginas 67 a 74. Da edição anotada na bibliografia. Outras edições podem ser outras páginas. Senti o coração parar no peito, de modo de um motor que se apaga em plena marcha do carro. Quis reagir, recalcitrar, mas onde a energia para isso? Conta na carta dirigida a seu pai, Jules, e a sua mãe Elvira. Ele descreve: via meu corpo, meu próprio corpo, e me espantei com semelhante dualidade. Fora acomodado num leito duro, pois o necrotério não teve, para mim, a feição de qualquer ambiente de conexão com a morte. Aquela mesa, a meu ver, era um ponto de repouso diferente dos nossos em casa. O assombro, no entanto, me desorientava, porque não sentira qualquer dor, a não ser uma espécie de estalo surdo na caixa torácica. E em torno de mim via pessoas, até mesmo conhecidos, que não me viam. Dirigia-me um ao outro nos presentes, solicitando que a sua presença, a presença de mamãe Elvira, viessem ao meu encontro. O jovem ainda não se dera conta do sucedido e relata mais adiante. Vi uma senhora e outra que me conheceram e me dirigiram a palavras. Alex, disse uma delas, você precisa descansar. De quem seria essa frase? Da vovó Jacira? Quis duvidar de mim mesmo, no entanto, a frase estava carregada de carinho e valera por hipnose irresistível. A morte, ao que parece, é cercada por leis de compaixão divina, porque me rendia a um sono providencial, qual se houvesse sorvido uma taça enorme de sedativos. Antes do sono arrasador, Alex teve consciência da dualidade de corpos. De alma, vítima de infarto do miocárdio, de alma, deixou a vida física aos 62 anos. Através do médium Chico Xavier, explicou à esposa, Júlia Pereira Couto, como foram seus primeiros momentos no além, acentuando em determinado trecho da carta. Isso está em Novos Horizontes. Vendo-me de pé, fitei o meu corpo inerte e escutei as suas súplicas ardentes para que o seu velho ficasse. Eram muitos os companheiros que compartilhavam as nossas reuniões e me sorrirem, até que um deles me convidou a segui-los para a recuperação que eu estava necessitando. Meu Deus, é muito difícil a desencarnação para quem se achava consciente qual me via. Mais adiante confessou sua dificuldade em deixar o lar. Como se fosse um prisioneiro que recusasse a própria libertação, desejando continuar na cadeia física, expliquei que não queria sair de casa e que o lar para mim era um lugar sagrado e não um cárcere. Mas os amigos me permitiram voltar ao leito e aplicaram-me passes novamente. Suponho que demorei longo tempo naquele repouso obrigatório. Observa-se que o espírito não tem condições de manter a consciência por muito tempo, logo após a morte física, porque o sono invencível logo se instala. Ângelo de Sarno. Dirigia-se à cidade de Valinhos quando, no viaduto da entrada da rodovia dos Bandeirantes, acidentou-se com seu veículo, vindo a falecer aos 25 anos. Em carta dirigida à sua mãe Rosa, descreveu o acidente e falou da situação estranha de estar vendo tudo. Isso está no livro Novos Horizontes, das páginas 25 a 30 da edição que consta na bibliografia. Diz ele: os desconhecidos que me rodeavam lamentavam o meu desconforto.
Outros queriam ver o veículo e se puseram a examiná-lo, até que os agentes da Polícia do Trânsito chegassem e me anotassem a posição de imobilidade e falaram em morte, o que realmente me assustou. Quis reagir, explicar que eu estava vivo, que de certo as escoriações deviam estar vertendo muito sangue, mas não consegui. Uma inesperada fraqueza me assaltou. Perdi o controle de mim próprio. Eu devia estar muito quebrado e ferido, porque não pude articular palavra. E faço eu aqui uma observação. Meus amigos, esses acidentes não são acidentes. Deveria que acontecer. As pessoas não enxergam. Há socorristas espirituais acolhendo essas pessoas. São elas que magneticamente induzem a esse sono para proteger esse espírito de um nervosismo desnecessário. Só que não se consegue enxergar, porque a frequência vibratória é outra. Continuando. Pelo estudo das cartas-mensagens, percebe-se que a desencarnação por doença física favorece mais esses voos conscientes, essa visão mais nítida dos dois corpos já desligados. Não é comum na desencarnação traumática o espírito ter um grau de consciência como ocorreu a Ângelo. Apesar do desastre automobilístico, ele anotou o que se passava à sua volta. Mas, como vimos nesses exemplos, o sono acaba prevalecendo e o desencarnado rende-se a ele inexoravelmente. Nos casos de EQM, os sobreviventes lembram-se perfeitamente de todos os detalhes, porque eles não são levados ao sono. Os de EQM estão lúcidos sempre. As pessoas que passaram por essas experiências, nas centenas de casos acompanhados pela doutora Kubler-Ross, da Austrália à Califórnia, conforme o seu relato, têm plena consciência de ter deixado o corpo físico e de que a morte, como a entendemos em linguagem científica, na realidade não existe. Esse relato está em Morte, um Amanhecer, página 39 da edição que está na bibliografia. O mesmo podemos acompanhar nos relatos dos sobreviventes a todos os outros pesquisadores. Modi, Ring, Saboto, Morse, Gray. Daí a transformação que ocorre na vida deles. O maior desapego dos bens materiais e a ausência do medo da morte. A EQM é um ensaio para a morte. O grau de aprofundamento do trânsito ou do transe ou do estado alterado de consciência leva à experiência. Nela não há os desligamentos dos centros perispiríticos com vistas à histogênese espiritual, nem o óbvio, a ruptura do cordão de prata. Com a iminência da separação física, verifica-se um transe profundo, um desligamento muito acentuado do espírito, o que leva à abertura do programa desencarnatório. Melvin Morse acredita que o lobo temporal esteja ligado aos eventos de EQM. Não duvidamos dessas implicações. Cremos, no entanto, que a epífise ou pineal, como glândula da vida mental, deve tomar parte ativa do aparecimento da EQM, assim como no desencadeamento da própria desencarnação, liberando as enzimas próprias à separação do corpo. Suas conexões, com inúmeras regiões cerebrais, inclusive com os lobos temporais, explicariam os fatos observados. Comissão de recepção. Se há algo realmente confortador na morte, é a presença dos seres amados, dos parentes e amigos queridos domiciliados no mundo espiritual, os que fizeram antes a grande romagem, estendendo os braços para acolher o viajante cansado ao término da jornada terrestre. Eles fazem parte da comissão de recepção no limiar da vida nova e associam-se às equipes encarregadas dos translados para a grande travessia. Às vezes, essa comissão resume-se apenas a um único parente ou amigo, mas há sempre alguém acenando no outro lado. Os espíritos superiores esclareceram a Allan Kardec que esse encontro do desencarnado com os amigos e familiares que o antecederam dá-se imediatamente após a morte, de acordo com a afeição que se votaram reciprocamente, sendo que muitos os ajudaram a desligar-se das faixas da matéria. É uma graça concedida aos bons espíritos, os que virem a encontro dos que amam, ao passo que aqueles que se acham maculado permanecem no insulamento, ou só têm a rodeá-lo os que lhes são semelhantes. É uma punição.
Isso está no Livro dos Espíritos, nas questões 160, 189. Nas pesquisas de William Barré e Isolop, o início do século XX, e naquelas efetuadas por Carlis Osis e Haraldson, nas décadas de 60 e 70 do século passado, as visões do leito de morte nada mais são do que a presença dos familiares no limiar da vida nova, com a tarefa precípua de receber os entes queridos nos momentos de transição. Assistindo a milhares de agonizantes ao redor do mundo, a doutora Kubler-Ross detectou de forma muito clara: na hora da transição, os seus guias, os seus anjos da guarda, as pessoas que você amou, os que se foram, estarão ali para ajudá-lo. Podemos comprovar isso sem sombra de dúvida, e é na qualidade de cientista que faço essa afirmação. Às vezes são pessoas que você nem sabia que já estavam do outro lado. Isso está em Morte, um Amanhecer. William Barré iniciou suas pesquisas exatamente por causa de uma observação semelhante à da doutora Ross. A esposa de Barré era obstetra e relatou ao marido o caso de uma paciente em estado terminal que vira ao seu leito de morte o pai, desencarnado há algum tempo, e a irmã que falecera enquanto ela estava no hospital. A família a havia poupado devido ao agravamento do seu estado e nada lhe contara acerca do falecimento dessa irmã. Somente quando a viu no leito de morte agonizante, soube que ela já estava do outro lado. Olha só que coisa. E vejam vocês, meus amigos, essa irmã dela, que faleceu nos dias que ela já estava no hospital, veio pessoalmente recebê-la. Veja a elevação espiritual dela, que não precisou ir a sono, não precisou de nada, já estava pronta para receber plena, equilibrada. Continuando. Vamos ressaltar alguns trechos das 500 cartas psicografadas por Chico Xavier para compreendermos melhor como os parentes e amigos atuam e quais os meios de resgate de que utilizam nos casos de acidentes para o acolhimento dos doentes. Ângelo de Sarno, isso está no livro Novos Horizontes. Ele relata: então senti que mãos amigas me carregavam e me puseram dentro de outro carro, sem que eu pudesse saber, de momento, que era uma ambulância. Notei vagamente que o carro se pusera em movimento e que me transportaram para algum lugar. Uma senhora, falando em harmonioso italiano, convidou-o ao repouso. Você está cansado e precisa repousar. Durma. Pode dormir sem medo. Você será transportado durante o sono para o lugar da nossa moradia. Durma, durma. Dormi pensando que eu ainda teria chance de ir à nossa casa para abraçá-la, abraçar papai Aniello e os irmãos Giovanni e André. Mas acordei numa outra paisagem. Não mais me senti dentro do carro, e sim de uma casa acolhedora, cercada por um bonito jardim. Embora muito fraco, perguntei quem era aquela senhora que me socorrera no veículo, dirigindo-me a ela mesma. Ela me disse, sorrindo: meu filho, somos tantos corações aqui reunidos que, para alcançar a sua compreensão, direi apenas que sou sua avó da sua avó, Ana Maria. E deixei a Itália há muitos anos. Amigos, olhe só, ela é a avó da sua avó. Ana Maria, que ele não tinha condições de saber quem era. Seguindo, Vitor Fernando Stocco Júnior. O Vitinho nasceu em 13 de fevereiro de 1974 e faleceu aos 15 anos, a 8 de setembro de 1989. Nesse dia, ele estava no clube de campo, na cidade de Itapevi, São Paulo, em companhia de casais amigos de sua família e de seus filhos. Na manhã do dia 8, ao sair da barraca de acampamento, foi acometido por um mal súbito e caiu, sendo levado a um pronto-socorro próximo ao clube, mas já chegou em óbito. Os médicos consideraram como causa-mortes a ruptura de um aneurisma cerebral. Escrevendo a seus pais, Vitor Fernando Stocco e Lúcia Regina Romano Stocco, o adolescente descreveu o socorro que recebeu. Isso está no livro A Volta. Entre o abatimento e o sono, vi que um senhor de idade madura me abraçou e disse: não se aflija, sou seu bi, e aqui me encontro para cooperar com o papai e a mãezinha. Eu não tinha intimidade com ninguém que pudesse se apresentar naquela condição. Quase balbuciando as palavras, indaguei sobre que bi,
E ele me respondeu: sou seu bisavô Vitor e vim convidar você para o repouso. Aí carregou-me nos braços. Foi quando falei àquele parente: sou também Vitor e desejo a sua paz. Aquele bi era o bisavô paterno, Nicanor Vitor Stocco, desencarnado, que veio em auxílio do bisneto nos umbrais do além. Laura Maria Machado Pinto, acompanhado de filhas do pai, João Evangelista Lana, e da afilhada do casamento, Zélia Aparecida Lana Pontes, retornava na noite de 22 de julho de 1982 à fazenda do seu genitor, em São Sebastião do Paraíso, pela rodovia Cândido Portinari, quando um caminhão colidiu frontalmente com o carro que dirigia. Com um choque terrível, o carro pegou fogo e virou tudo chamas em questão de minutos. De um momento para outro, seu Henrique Pinto perdeu toda a sua família. Segundo declarou Rubem Germinazzi, autor do livro Continuidade, tinha ideia de acabar com tudo, inclusive com a própria vida. A mensagem da esposa, porém, trouxe-lhe calor e ânimo e vida. Vamos destacar um trecho da carta de Laura ao marido. Está no livro Continuidade. Tivemos instantes de lucidez, fora da vestimenta corpórea. No entanto, a providência divina jamais nos abandona. Lá mesmo, ante a visão do campo aberto, uma equipe de enfermeiros nos aguardava. Agarradas comigo, as nossas queridas filhas, Patrícia e Beatriz, me tomaram a alma toda. Gritos e lamentações surgiram próximos de nós. No entanto, as ambulâncias não nos conhecíamos, nos recolhiam com pressa. Sentia-me exausta, com o cérebro rangido por alucinações de pavor, quando uma senhora, de semblante simpático, se abeirou de mim e notificou-me que o acidente imprevisível na Terra fora anotado na vida espiritual antes de vir a ser, e que ela estava junto de nós com o fim de estender-nos as mãos amigas. Apesar do espanto que me arrasava diante daquele montão de cinzas e objetos fumegantes, ainda tive meios de perguntar-lhe a que vinha e a quem era com tanta bondade se interessava por nós. Ela me informou ser a vovó Carmela. Abracei-me a ela, a avó que naquele momento se me fazia desconhecida e só então consegui dar vazão às lágrimas que meu peito represava. Então, meus amigos, aqui está descrito o que eu disse em capítulos anteriores. Não são acidentes, são situações que precisam acontecer. Então, a avó Carmela já estava ali na estrada a esperar que o fato se consumasse e ela pudesse recolher a neta e as bisnetas. Então, meus amigos, está tudo certo. Nós é que não conhecemos os projetos que assumimos. Continuando a leitura. Rodrigo Junqueira Alves de Souza. Um trágico acontecimento também abalou Frutal, Minas Gerais, no dia 3 de fevereiro de 1985, quando um Fusca foi colhido por um caminhão Scania, matando os seus 5 ocupantes, todos adolescentes, de tradicionais famílias da cidade. Rodrigo, de apelido de Dido, 14 anos, um dos atingidos, voltou através do médium Chico Xavier, trazendo notícias confortadoras para os seus pais. Eis como lhe descreveu o socorro. Isso está escrito no livro Estamos Vivos. Lembro-me de que saltamos do corpo, tão de improviso, que a cena me lembrou o amendoim quando salta da casca. Vimos-nos todos de pé, ao lado de pessoas que pareciam nos esperar. Estávamos tontos e inseguros. Fomos então carregados para uma ambulância de grande tamanho, mas o ambiente estava diferente. Notem, meus amigos, que é uma ambulância espiritual, porque já estavam lá esperando. Vimos-nos todos de pé ao lado de pessoas que pareciam nos esperar. Estávamos tontos e inseguros. Fomos então carregados para uma ambulância de grande tamanho, mas o ambiente estava diferente. As pessoas que nos aguardavam, ao que parece, sabiam que nós todos íamos tombar ali mesmo, porque nos abraçaram como se fôssemos crianças e seguiram conosco à pressa, na direção da ambulância. Assim que a ambulância deu partida, caímos todos num sono esquisito. Quando acordei, vim a saber que o homem que carregara o português era o doutor Sandoval de Sá. Ele me esclareceu
que estávamos sob a proteção de nossas parentas. Falou-me que a vovó Minerva me havia suportado nos braços, que o Rômero havia sido transportado no carro para a ambulância para nossa avó, ou bisavó Filhuca, e que a tia Geralda carregava o Guto desmaiado. A tia Luizinha havia se encarregado de conduzir o Nadinho nos próprios braços. Vejam só, quanta providência, né, meus amigos? Nossa família está do outro lado, a vida continua, todos estamos juntos. As famílias não se separam. Outro caso, Ivan Sérgio Ataíde Vicente. Também voltou pela psicografia para contar aos seus pais a recepção que tivera no limiar da vida nova. Ele partira deste mundo no dia 9 de dezembro de 1976, antes de completar 20 anos, quando pilotava um avião na rota Londrina-Pirassununga. Em um dado trecho da comunicação cortou. Isso está no livro Eles Voltaram. A sensação de desmaio, de estranha fuga de mim próprio, me fazia tombar sem qualquer iniciativa. Creio que benfeitores nos aguardavam na paisagem, à maneira de amigos em ambulâncias nos aeroportos, quando o perigo se faz mais grave. No entanto, isso é raciocínio que somente acolhi depois de acordar, devidamente hospitalizado num pronto-socorro da vida espiritual. Aquele despertar se fazia diferente. Tive a ideia de rever toda a minha existência como num sonho que estivesse vivendo acordado, até que as minhas lembranças se condensaram na rememoração do acidente que me transtornava a cabeça. Interpelei médicos e enfermeiros sobre o que me acontecia, recebendo convites à calma, até que vovô Vicente e a querida avó Maria, avós de meus avós, me cercassem de carinho, advertindo-me quanto à minha nova situação. O espanto em mim rebentou em lágrimas e os conflitos comigo mesmo se intensificaram por muito tempo. Sentia-me telepaticamente ligado à nossa casa. Sofria com a tristeza que passara a comandar-lhes a vida. Meus amigos, observem esse parágrafo. O desespero das pessoas que ficam encarnadas afeta o nosso ente querido que está do lado de lá. Eu vou ler outra vez. Sentia-me telepaticamente ligado à nossa casa e sofria com a tristeza que passara a comandar-lhes a vida. Como vemos, a intercessão dos entes queridos no limiar da vida nova reflete a misericórdia divina em nosso favor. Meus amigos, nós precisamos aprender a morrer, não é? Porque é inevitável. Nós vamos nascer, viver, morrer, novamente nascer e assim sucessivamente. Deixo aqui meu e-mail para que vocês possam me solicitar qualquer material que esteja relacionado com essa obra. Eu tenho as obras de Chico Xavier. Muitas das obras citadas eu não tenho ainda, mas eu vou atrás delas. Tentarei possuí-las todas. Em seguida, eu deixo as notas que foram dadas ao longo do livro, que eu incorporei na leitura e que agora eu vou repeti-las e vocês podem sempre parar o vídeo e ler essas notas, anotar para fazerem as consultas de vocês. Então, temos aqui a nota 1, a nota 2, a terceira, a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava nota, nona, décima, 11ª e 12ª notas. Eu agradeço muito a companhia de todos e eu os aguardo no próximo capítulo.